Fala, galera que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje eu estou aqui com a jovem mais visionária da América Latina. Tudo bem, Lali? Tudo bem. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui com você. Que bom, cara, que bom. A honra é minha, muito obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. A Lali está aqui no Brasil. Eu chamo de Lali porque a gente já se conhece há algum tempo, né, mas é a Ariane, né, e a gente já se conhece há algum tempo, então vamos conversar bastante aqui, vamos ter bastante tempo aqui, trocar ideia. E que bom que você está aqui nesse podcast, que bom que a Lali está aqui. Lali é esposa de um grande amigo meu, Ezequiel Vedana, e depois eu vou contar, né, porque ele é responsável de muitas coisas que aconteceram na minha vida, e nós vamos trocar essa ideia. Se você não é inscrito ainda no canal aí, se inscreva, você está perdendo tempo, se inscreva, curta, compartilhe se você gostar desse conteúdo. E antes de a gente começar o nosso papo, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores, né? O pessoal da Severgnini, que é uma loja lá aqui de materiais de construção, hidráulicos, ferragens. E essa galera toda que tem nos patrocinado aqui são pessoas que pensam pro alto, são pessoas cristãs, pessoas que empreendem também, que tá muito na sua área, né? Na sua veia, na sua vida. Então, são um pessoal assim, sensacional. E lá na Severgnini eles estão em Black Friday, né? Black Friday, gente, vai ter uma Super Black lá e eles já começaram a pré-Black. Então você pode passar lá, você pode fazer o seu orçamento com o Rogério e com a Gi, né? A Severgnini tem apoiado aqui esse projeto do Penso Pro Alto e do podcast. A Lupo também, a Gráfica Lupo, né, do Walter. Eles também estão aqui apoiando o projeto. Inclusive estamos de mesa nova aqui, ó. A Lupo nós fizemos aí, viu? A Lupo, elas fazem um trabalho sensacional, o Walter e a Fran ali, né, toda a parte gráfica, de banner, cartazes, o que você imaginar aí, fachadas, adesivos, eles fazem lá e tem promoção, viu? Lá se você chegar e disser que ouviu no podcast do Pro Alto, eles te dão um cupom de desconto lá no produto. Então, são nossos parceiros, a Gráfica Lupo. E também temos com a gente a Lazarotto Telas. Lazarotto Telas, meu amigo Fábio Lazarotto, que é uma empresa também que trabalha com telas, grades, enfim, faz toda essa parte de metal, né? E quando o pessoal tem aquelas propriedades rurais que quer fazer cercamentos, cercos, eles colocam em casas também, né? Tem umas grades lá de casa que é chique o negócio, rapaz, né? Precisa botar muro, bota as grades ali, as telas, e é só falar lá com o Fábio, meu amigo Vinícius também, lá que trabalha com o Fábio, né, vendedor, é só dar uma ligada lá, falar que ouviu no podcast do Pro Alto também, eles conseguem as melhores condições para vocês. Então, obrigado aí nossos patrocinadores, Lazarotto Telas, Severgnini, Gráfica Lupo, são parceiros aqui do podcast Pro Alto, Pense Pro Alto. Lali, diretamente da França para o Brasil, Serra Gaúcha, antes da Serra Gaúcha para o mundo, e esse prêmio aí de a jovem mais visionária. Antes da gente entrar nessa história toda, né, nessa tua vida atual, né, como é que foi lá ali, assim, teve um primeiro encontro, a Lara também é uma pessoa que pensa pro alto, é uma cristã, né, de alguns anos também servindo ao Senhor. Como é que foi, assim, teu encontro com Deus? Conta pra galera, se apresenta um pouco, fica à vontade. Perfeito. Bom, primeiro, obrigado, Will, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar aqui um pouco da minha história, né, e também falar um pouco de Jesus, né, um pouco não, vou falar bastante, que é o principal, né. Certo. A gente estava falando aqui antes, né, muito, muito bom ter esse momento aqui, também como cristãos, que a gente tem essa abertura, essa liberdade para falar, né, daquilo que Deus tem feito. Bom, eu sou a Ariane, eu tenho 32 anos, nasci aqui em Bento Gonçalves. Atualmente estou morando em Paris, na França. Uau! O pessoal fala em Paris, já pensa a Torre Eiffel, já pensa croissant, apesar que o croissant não é de lá, disseram, né? Mas, por favor, não quero te interromper. Mas é uma delícia lá, muito bonito. Nossa, é incrível mesmo. Quem tem a oportunidade de ir, recomendo, que é maravilhoso. Bom, me formei em psicologia, então minha formação é psicóloga, né? Sou empreendedora, então eu sou empreendedora há mais de 13 anos já. Estou bastante tempo aí empreendendo, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. E, principalmente, né, sou cristã. Sou cristã já há mais ou menos uns 16 anos. Então, me converti quando ainda jovem, né, adolescente, me converti com 16 anos. Que legal, tia. E eu conheci Jesus através
Foi assim, a sequência foi um pouquinho longa, né? Porque a primeira vez que a gente ouviu assim falar de Jesus foi através do meu cunhado, porque a família dele já era cristã. E aí, quando ele começou a namorar minha irmã, a gente começou a visitar a igreja, né? E aí foi alguns anos assim, e depois a gente conheceu um casal de pastores que estavam vindo para Bento para abrir uma unidade da igreja aqui, né? Abrir um trabalho missionário aqui. E quando a gente conheceu esse casal de pastores, então a gente começou a ficar muito próximo, eu e minha família. E isso em 2006 foi. Em 2007 eu fui para um retiro de jovens. Os retiros, né? E aí aquele retiro foi que mudou a minha vida, porque naquele retiro eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Que legal, tia. Foi quando eu senti o Espírito Santo entrando em mim. Tive ali o meu novo nascimento, né? Naquele momento, o meu encontro de fato. Não conseguia conter as lágrimas, não conseguia ficar de pé, não conseguia nem explicar, a gente não consegue nem explicar, né, o sentimento que a gente tem quando a gente sente, assim, o Espírito Santo pela primeira vez. E aí aquele ali foi o momento que realmente eu decidi, né, e de fato mudou a minha vida. E depois desse momento ali, então me batizei logo depois, logo em seguida já me batizei, e sempre na igreja, né? Sempre servindo ao Senhor. Isso foi em 2000 e... O meu encontro com Deus foi em 2007. 2007. E o teu batismo? O meu encontro com Deus foi em novembro de 2007, eu me batizei em fevereiro de 2008. Que legal, tia. O primeiro batismo que teve eu fui. Que show, cara, que legal. Eu lembro que eu estava recém-chegado em Bento, né? Era 2008, março de 2008. E eu recém cheguei em Bento, e aí a família do Ezequiel me acolheu e tal, né? E aí a gente começou a amizade. Quando é que você começou a namorar com o Zeke? Então, eu conheci o Ezequiel, ele sabe melhor as datas. Mas assim, um ano. Mas eu conheci o Ezequiel em maio de 2008. 2008. Né, me batizei lá em fevereiro, maio a gente foi, na época, teve um encontro de igrejas aqui em Bento. E quando a gente foi apresentar com a nossa igreja, ele tinha uma banda na época. A Rain? Exato. Eu tocar com a banda. E aí eu vi ele ali pela primeira vez, né? E ele também ali me viu, e aí depois, na época, era a época do Orkut, do MSN, sim, né? E aí a gente começou ali a conversar. E começamos a namorar em 2009. Que legal. 2009. Eu lembro que a gente era no projeto base, né? Eu tava junto com ele, né? E o Ezequiel, ele teve como eu falei, né? Uma parcela muito de contribuição de tudo que aconteceu na minha vida, porque eu tava vindo para Bento, né? Vindo do Mato Grosso com 17 anos, sozinho, clima diferente, gente diferente. Aí eu cheguei aqui e ele me acolheu aqui, cara, sensacional, né? E a família dele também, o Eliseu, a Clarice, a Miriam, então me acolheram, enfim. E aí eu pensei em ir embora, tipo, eu tinha 4 dias que eu tava em Bento, né? E eu queria ir embora, e ele falou assim, cara, se você quer ir embora, se você vai embora é porque você é mentiroso. Você mentiu. Direto. Você mentiu pra sua família, você mentiu pra você e tal. Fica aqui e tenta. E uma coisa que eu tenho um pavor é de mentira. Eu falei, velho, o que esse gaúcho tá me chamando de mentiroso aí, né? E eu fiquei, olha só, né, cara, tudo que Deus tem feito na minha vida aqui. Me formei, mas depois o Senhor me chama pro ministério, tempo integral. E graças a uma palavra do amigo, né, que foi Ezequiel, que é o Ezequiel, até hoje mesmo a gente conversa, enfim, não com tanta frequência, com tantas atividades que vocês têm, né, que ele tem, mas é muito legal a gente ter esse reconhecimento e estar falando contigo aqui na oportunidade que ele tiver no Brasil, e em Bento Gonçalves eu quero trocar uma ideia com ele aqui. Com certeza. Né? Gente, Lali, nós já tocamos, né? A gente você começou a aprender a tocar baixo, né? A igreja precisava, né? Precisa. Aí eu aprendi. E aí, Continuei tocando. Continuou, né? Sim, até... Agora, morando fora, a gente ainda está se estabilizando, né? Faz pouco tempo. E aí tem a questão do idioma também, né? Desafio do idioma. Mas até o ano passado, quando a gente estava ainda no Brasil, eu tocava contrabaixo na igreja. Olha aí, que show! E começamos ali, né? Então, o Ministério de Louvor, acho que eu fazia violão, o Zeke teclado, era teclado, o Zeke violão em voz. E cadê? Não temos baixista? Lá ele aprende, né?
E começamos, e foi muito legal crescer junto. E eu acompanhei também o início daquilo que mudou a vida de vocês, né? Eu vou dizer, posso usar esse termo, né? Que foi o início da PIP, né? Da empresa de vocês, da ideia, do projeto que Deus deu a vocês, né? Então eu acompanhei ele. Conta um pouquinho da história da PIP, como começou, enfim, né? Perfeito, perfeito. A ideia da PIP surgiu em março de 2010, então a gente estava aí, né, eu e o Ezequiel estava namorando há um ano, mais ou menos, e foi o Ezequiel que teve a ideia, porque naquele momento a gente estava a gente trabalhava, né, tinha trabalhos, cada um tinha seu trabalho, trabalhos seculares, quando a gente começou a namorar também, a gente montou na época uma empresa de material gráfico, e depois migrou para websites. Tava fazendo bastante coisa, a gente tava fazendo faculdade, eu de psicologia, o Ezequiel de comércio internacional. E aí chegou num momento que quem teve a ideia foi o Ezequiel, né? E aí chegou num momento que ele se perguntou, assim, né? Ele entrou num momento de pensar assim, qual que é... Tô fazendo várias coisas, né? Tô aqui fazendo várias coisas, tentando empreender aqui com material gráfico, estudando, a gente queria casar, já tava noivo, queria viajar, sempre gostamos de viajar. Mas ele começou a se perguntar, né? Tô fazendo várias coisas, mas o que de fato é para mim fazer? Qual de fato é o meu propósito, né? E ainda mais a gente como cristãos, a gente tem que buscar isso em Deus, né? Do que eu nasci para fazer? Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado? O que Deus preparou para mim, né? A gente tem que ter claro isso na nossa vida para que a gente... Primeiro, não perca tempo, né? Exato. E seja ali assertivo naquilo que Deus planejou pra gente, que a gente consiga ser bem-sucedidos, ser abençoados, porque no momento que a gente está alinhado com aquilo que Deus quer, de fato, né, a gente vai ser abençoado, Deus vai abençoando e vai dando vitória pra gente. Então, ele entrou nesse momento, assim, de questionamento de qual que era o propósito que Deus tinha pra ele. E resolveu fazer um período de jejum. Quando foi, só um adendo, quando foi pra gente namorar também, ele fez jejum. O Ezequiel sempre foi muito do jejum, Sim. né? Não para receber, né? Mas para entender qual que é a vontade de Deus, assim, tá mais próximo, né? E aí resolveu então fazer um período de jejum, começou numa segunda-feira, e aí passou segunda, terça, quarta e quinta, e na quinta-feira ele acordou como se estivesse acordando de um sonho. E acordou e falou assim, por que a gente gasta tanta água quando vai no banheiro para fazer xixi? E aí ele percebeu que era um insight diferente, né? Que normalmente a gente, primeiro que não pensa, né, em água, em xixi. Então ele percebeu ali que era um insight diferente. E aí encerrou o jejum, né? E começou ali a estudar, né? E aí compartilhou comigo na época também, a gente fez todo esse processo juntos. E aí, estudando, assim, esse mercado, ele percebeu, né, nós percebemos que, por exemplo, 40% de toda a água tratada no mundo todo, esse é um dado da ONU, 40% de toda a água tratada é usada somente para abastecer sanitários. Uau! Então, é um volume gigante de água, né? A gente ouve falar aí de falta de água, que a água é um bem precioso, que um dia, né, pode acabar... Mas 40% de toda a água que a gente trata, que chega até a nossa casa, que chega nas empresas, né? 40% é só para o sanitário. Então, vimos que era um mercado bem... um recurso ali importante que está sendo gasto, né? Um mercado ali que a gente podia explorar. Fomos também entender se tinha algum produto que pudesse economizar a água que vale no sanitário. E na época, assim... você tem soluções, mas eram soluções que não eram simples, né? Por exemplo, um vaso a vácuo, mas ninguém vai botar numa casa um vaso a vácuo, né? Utilizar água da chuva, mas também não é todo lugar que chove, não é simples também de fazer isso. E aí foi que pensamos então no produto, né? E aí começou o desenvolvimento do PIP, né? Aí só para dar um adendo assim, o que é o PIP, para explicar para o pessoal. Isso, explica, né, para eles. O PIP, então, ele é um produto uma solução para a economia de água em vasos sanitários e mictórios. Quando a gente vai no banheiro para fazer xixi, né, para o número 1 ali, ao invés de acionar a descarga, usa então o PIP, né? O PIP ele é um líquido biodegradável que ele vai fazer 4 coisas ali na urina, em loco ali no sanitário. Ele vai alterar a coloração, remover os maus odores, vai fazer toda a ação de higienização, né, de limpeza, e vai perfumar o ambiente, sem ser necessário, então, acionar a descarga quando a gente vai no banheiro para fazer xixi.
Aí a gente acaba, então, trocando cerca de 10 litros de uma descarga por apenas 1 ml do produto, Uau. que é o suficiente ali para fazer ação, né? É incrível, né? O propósito, como isso nasce, né, gente? Buscando uma oração, buscando em Deus. Eu tenho falado bastante para a gurizada que a gente precisa pedir para Deus, né? Quais são os direcionamentos, né? Que Ele tem para as nossas vidas. Assim, né? Foi na PIP, assim tem sido, né, na vida daqueles que buscam o Senhor, qual o direcionamento. E hoje vocês têm vivido, claro, eu acompanhei ali os desafios, Zé que compartilhou comigo também a ideia na época. Eu falei, cara, mas será que não tem nenhum produto? É a primeira pergunta que a gente fala, né? Sim. Será que não tem nenhum produto? E tá eu estudando também. E aí começou aquela cheiração de... Vamos usar isso. E ele ia lá, misturava um produto com o outro pra ver e colocava, esperava. Cara, foi muito legal, porque tem história, né, Lali? Tem história. Então, quando as pessoas veem vocês hoje recebendo prêmios, sendo pessoas, né, como um prêmio que você ganhou agora, né, de jovem mais visionária da América Latina, tantos prêmios que o Pipe ganhou, o Zeke, né, e a Pipe, vocês, enfim, na ONU, sim, né, cara? Sim, uhum. Então, um dos jovens da ONU e tal. Ele é embaixador da ONU. Embaixador da ONU, que legal. E ele tem esse cargo para incentivar jovens a empreenderem com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? E com base ali no 6, que é o relacionado à água. Que show, então, cara. Ele recebeu esse cargo da ONU, né? Hoje ele tem essa função também. E como você falou, né? Hoje com a PIP a gente tem mais de 35 prêmios nacionais e internacionais. Uhum. Ganhamos o principal prêmio de inovação da Prefeitura de Paris. Uau! Em 2017 ainda. Olha só, cara. Agora a gente está em Paris porque a Prefeitura de Paris nos convidou a abrir empresa lá. Que show, então, a gente está também participando de um programa de aceleração. Uhum. Estamos, assim, desfrutando de, né, assim, muito, como você falou, muitos desafios, muitos obstáculos no caminho, mas também muita coisa boa, né? Que legal. Grandes coisas aí que Deus tem preparado. Cara, que legal, o Lali, e é bom ver vocês nesse momento, eu fico feliz, os caminhos que o Senhor nos leva, nos direciona, né, e poder ter lá no início acompanhado, né, de alguma forma participado do dia a dia, vendo o desafio que vocês implementaram, acreditaram, né, e hoje estão aí, né, usufruindo, né, disso tudo. Tem muitos desafios, claro, né, todos os dias, né, e como é que está hoje, por exemplo, Lali, o PIP, como é que faz o pessoal adquirir para me ter na minha casa, para me ter no meu negócio, para me ter lá no prédio, enfim, como é que faz hoje? Legal. A gente vende, né, tanto para pessoa física quanto para empresas também. Uhum. Temos um e-commerce, então dá para acessar, né, www.pip, PIP é P-I-I, P-E-E. Vamos colocar na descrição Perfeito, vai estar aqui na descrição. Vamos colocar na descrição, vai ser legal. Tem o e-commerce, dá para as pessoas entrarem, né, comprarem lá. Também tem o nosso time comercial, que chamando pelo WhatsApp, ele pode dar suporte, pode fazer a compra direto com o time também. E a gente, hoje também, a gente vende bastante para grandes empresas, né? Então, o foco também da PIP está em grandes empresas, porque tem um volume alto de água, tem um volume grande de pessoas também que acabam trabalhando ali na empresa, né? Então, a gente consegue ter um impacto grande também, né? Em grandes empresas. E também o PIP tem uma questão comportamental, né? Porque a gente cresce aprendendo que tem que ir no banheiro, fazer xixi e acionar descarga, né? E para ser educado, né? Para ser educado, tem que... É uma questão de educação, sim, né? exato. E aí vem a PIP e fala, né? Não dá mais a descarga, usa agora esse produto. Então, é um hábito diferente, né? E aí nas empresas, por exemplo, e nas residências também, mas principalmente nas empresas, a gente consegue educar, ensinar, explicar como é que funciona, fazer esse acompanhamento, né? Essa sequência ali de acompanhamento para que esse hábito seja implementado, né, na rotina ali das pessoas, né? Que legal, não é apenas um produto, é um propósito que gera um negócio sensacional. Lali, mas assim, me diz uma coisa, assim, no Brasil a gente tem dificuldade de ter essa observância assim, na questão do uso da água, porque a água é barata, entre aspas, né? E aí a gente passa, por exemplo, a gente vai de uma cidade para outra aqui, a gente passa por 300 rios.
Aí a gente olha assim, aí sempre tem aquele que fala, dizem que a água vai acabar. Tanto de água aí. Então a gente nasceu com esse negócio assim, abundância de água, né? Só que a gente tem visto assim. Na Europa, claro, a gente ouve falar, né? Eu não conheço a Europa, mas a gente ouve falar que tem escassez de água e tal, principalmente água tratada. Como foi esse desafio de criar esse produto, desenvolver essa ideia e tornar isso algo escalável e rentável em um país que o pessoal não se preocupa basicamente com isso? Vocês vieram mudar um comportamento de uma nação. Como é que foi isso, Tia? Olha, ainda é um desafio, né? Uhum. Porque não é todo mundo que tem essa mentalidade e essa consciência mais sustentável. Uhum. E ainda é um desafio, assim, é algo que a gente trabalha todo dia ali para tentar vencer, né? Mas hoje a gente vê muito também empresas falando de ESG, né, de sustentabilidade. Então, muitas empresas têm essa visão de práticas mais sustentáveis, né? E aí o Pipo, a gente consegue usufruir dessa mentalidade para implementar ali o projeto em grandes empresas, né? Mas, realmente, assim, a gente tem hoje um processo quando a gente implementa numa empresa, por exemplo, um processo de implementação, porque por mais que a empresa tenha consciência, o colaborador é quem está utilizando, né? É ele quem vai lá no banheiro e aí tá lá, tem a opção de ou acionar a descarga ou acionar o PIP. Então, a decisão é ali do colaborador quando tá lá sozinho, né? Ninguém vê o que ele tá fazendo ali. Então, a gente faz todo um trabalho para conscientizar, porque é conscientização. Total, né? Conscientização. E a gente começou agora, em maio, fechamos uma parceria com uma empresa no Chile. Que legal, Tia. Para levar o produto para lá, porque lá tem uma escassez de água, né? E também a água acaba sendo bem cara. E estamos em Paris para levar também a empresa para a Europa. Então, estamos já começando a internacionalizar, também olhando para esses países que tem o desafio de escassez, né? Que também às vezes tem um pouco mais de consciência ambiental, estão mais propensos já a aderir a ideias como a da PIP, por exemplo. Mas esse é um desafio, assim, sempre foi. Foi em 2015 quando a gente começou a vender o produto e até hoje é um desafio, porque a grande maioria não tem, né, essa consciência. Mas a gente tem pessoas e tem empresas que tem essa visão e aí é com essas, né, que a gente se apoia ali e a gente consegue dar sequência. Muito bem. E como eu falei para vocês estão educando, né, uma nação. Sim. Uma empresa brasileira que se preocupa com a escassez de água é um negócio assim digno de prêmios mesmo, né? Então, porque uma coisa é quando você não tem e você busca resolver aquela necessidade. Agora, você tendo, né? E você buscar resolver um problema, né? Que não é naturalmente seu. Então, é um grande desafio. E a gente tem visto assim que é uma visão de Deus, né? Tipo, foi algo mesmo dado por Deus a vocês. Sim. É um presentaço de Deus. Foi porque, assim, foi algo que o PIP mudou a nossa vida, né? A gente tentou empreender lá com a empresa de material gráfico. Aí, antes também, né? Aí veio a ideia do PIP em 2010, mas em 2012, eu e o Ezequiel, a gente casou. E aí, na época, a gente montou um outro negócio. Não sei se você lembra. Eu lembro dos vestidos. Montamos, né? Que legal. Marry Me Noivas, que primeiro foi um e-commerce de vestidos de festa e vestidos de noiva. Depois a gente montou uma loja física. E aí o Pipe ficou ali, né, como ideia, né? Mas ainda não vendendo o produto. E aí montamos a loja e, assim, a loja a gente sempre fala que foi a primeira grande escola que a gente teve financeira, porque a gente quebrou na época, né? Olha só. A gente quebrou, a gente fez tudo praticamente no crédito e aí não conhecia muito o mercado. Nós éramos super novos, foi 2000 e... Deixa eu fazer os cálculos. 2012 eu tava com 21 anos. Poxa. 2021, 22, Ezequiel também com 23, 24. Então, super novos lá, tentando empreender, né? E aí foi uma grande escola, assim, a gente acabou falindo, né? A gente tinha na época o apartamento Minha Casa Minha Vida, a gente teve que vender para quitar as contas. Olha só. Tínhamos um carro, a gente deu em troca do aluguel da sala comercial que a gente tinha alugado, para tentar, né, dar a volta ali. E aí, depois dessa quebra ali financeira, a gente
olhou, né, para as opções que a gente tinha lá na mesa, assim, e aí resolveu focar no PIP. Entendemos, né? Não, mas o propósito que Deus deu foi, né, o insight que Deus deu, o negócio que Deus falou era o PIP, né? É o PIP. Então a gente colocou todas as nossas forças ali e aí, em 2015, a gente conseguiu começar a vender o produto. Mas foi, assim, uma trajetória, né? E desde o começo, assim, sempre Deus direcionando, sempre Deus guiando em tudo. Não dá pra falar que foi só nós, sabe? Não tem como falar que foi nós. Foi a gente que fez, que foi a gente que criou tudo, que fez tudo sozinho. Não tem. Pra você ter uma ideia, logo que a gente começou a vender, o produto ainda no seu primeiro estágio ali, né? A primeira versão do produto, ainda com algumas falhas, muita coisa para melhorar, porque quando a gente começa é assim. Teve um dia que a gente tava dormindo ali, acordamos, e eu acordei, né? Eu tive um sonho de noite, e eu falei pro Ezequiel. Eu falei, Ezequiel, eu sonhei que um cliente tinha reclamado do produto. Olha só. Eu falei, sonhei que um cliente tinha reclamado. E tá, ficou, né? Tomamos café. Quando nós começamos a trabalhar e eu abri o computador, tinha um e-mail de um cliente falando assim, o produto ele não performou tão bem, né? Aconteceu isso, aquilo. E eu falei, nossa, Deus se preocupou em mostrar um sonho. Que legal. E abriu ali, a gente abriu o e-mail e tava ali, né? Então, tipo, uma coisa muito simples que até nisso, né? Ao cuidado de Deus. O cuidado de Deus, pra gente já não ficar tão assustados assim com a primeira reclamação de um cliente, né? Que legal, Laura, que legal. Claro, muito trabalho, mas o bom é que Deus dá o projeto, né? Agora, como nós vamos executar, ele vai do nossos esforços. Eu lembro que eu usei que tinha imóvel, né? E aí ele... material gráfico. E aí ele também tinha a questão a ideia de outdoor, Tentamos né? também. E aí depois ele veio, outra ideia do Zé, que era, eu acho que era na Imóvel, das mensagens do celular. Hoje isso, hoje está sendo, né, tem aquelas empresas, tem acho que uma startup também, que os caras, eu estava ouvindo esses dias, que os caras mandam mensagem, ele administra o seu negócio, por exemplo, o cliente foi lá e comprou alguma coisa e eles mandam mensagens recorrentes, né, para que essa compra, esse contato com o cliente. Eu falei, cara, né? Eu falei, cara, isso era ideia do Zeke, entendeu? Porque ele mandava, ele queria que mandava por SMS ainda. Eu não tinha WhatsApp, né? Por SMS, mandar propaganda, né? Propaganda no celular. Falou, daí tu vai, cadastra o cliente e aí dispara para aquelas redes de contato. Os interesses, né? Os interesses, cara, tinha toda a plataforma. E aí, esses dias eu estava vendo essa empresa que faz isso e tal, e eu falei, cara, olha só, né, o Zeke sempre teve além do tempo dele, né, além do tempo dele. E que bom a gente entender que vocês também são pessoas direcionadas por Deus e Deus dá, né. Talvez tenha uma galera agora nos assistindo aí, jovem, né, perguntando, Deus, o que é que eu vou fazer, né, como é que eu vou fazer? E uma coisa que me chamou muita atenção em vocês, é que vocês fizeram naquele momento o que tinha que ser feito. Por exemplo, vocês estudaram. Sim. Você se formou em psicologia, o Zé que se formou lá em comércio internacional, não é? E vocês trabalharam, fizeram, o Zé que era vendedor, vendia na loja, eu estava conversando antes contigo aqui, né, trabalhou no PIN, né, eu lembro, tu com a mochilinha azul, visitando as crianças, pois é, e chegava e deu duro, né, porque as pessoas pensam que, tipo, do nada tô em Paris, né, do nada tô na França, tô lá ganhando prêmio, né, mas por quê? Sei lá, ganhei o prêmio. Teve muito trabalho duro, né, cara? Nossa, foram, assim, várias noites, né? Várias noites trabalhando, várias noites chorando, várias noites sorrindo, várias noites orando, né? Porque não é fácil, empreender não é fácil. Tem que ser muito resiliente, tem que ser muito persistente, tem que estar disposto a fazer, sabe? Eu vejo que hoje, assim, a visão que eu tenho é que você falou, né? O Ezequiel sempre com muitas ideias, né? A gente acaba tendo muitas ideias porque a gente já tá com esse olhar, né? Empreendedor, tentando... isso é um problema, isso aqui poderia ser resolvido através de uma empresa. A gente tem muitas ideias no dia a dia, mas o grande segredo tá em
se dispor a executar. Se dispor a executar, porque eu vejo que hoje a gente vive numa geração que o dia a dia ele é muito corrido, a gente tem muita coisa para fazer, né? A tecnologia hoje faz tudo ser muito corrido, e as pessoas têm ali os seus trabalhos, os seus afazeres, mas a gente fica muito na zona de conforto. E o segredo para a gente ir além é sair da zona de conforto, né? Não é simples assim, é bom morar em Paris, é maravilhoso. Mas tem uma renúncia em você sair do seu país, sair do seu idioma, da sua cultura, deixar a sua família, deixar, né, o que você tem aqui no seu país de origem para ir para outro, por exemplo. Então, é sair da zona de conforto para ir. Mas se a gente não vai, a gente não desfruta de novas coisas, né, de novas oportunidades, de novas experiências. E, claro, assim, a gente busca sempre... temos que buscar como cristão sempre a vontade de Deus e a direção de Deus, mas a gente tem que estar disposto aí de fazer, né? Porque às vezes Deus dá a direção e a gente pensa que, não, mas pode ser daqui uns anos, ou pode ser quando eu terminar minha faculdade, né? Não vou abrir mão disso para fazer isso agora. E aí a gente tem que entender quando que é e aproveitar as portas, né? Eu falo que a gente está em Paris até a próxima porta se abrir, né? Porque quando a gente entender, né, uma nova porta se abriu em algum outro lugar, a gente tem que estar sempre atento para aproveitar, né? E a gente, só para compartilhar também, a gente se mudou, né, do Rio Grande do Sul para São Paulo em 2018, já com o intuito de se mudar para a França naquela época, em 2018. Olha só. Já vendemos umas coisas aqui, doamos aqui e fomos pensando em estabelecer a empresa em São Paulo e já 6 meses ir para Paris, né, ir para a França, porque a gente já tinha ganhado o prêmio de inovação lá da prefeitura, tava muita coisa acontecendo lá, então a gente já tinha feito um movimento. Chipamos cachorros, nossos cachorros foram juntos, né, café foram juntos agora. Então naquela época a gente já tinha chipado eles, feito os exames lá, tudo que precisava para eles estarem prontos. E aí quando a gente chegou em São Paulo, as portas começaram a se abrir em São Paulo, e aí na França começou assim, meio que fechar, não era, e a gente entendeu, não é o momento. O momento é de estar em São Paulo. Ficamos 5 anos em São Paulo, e aí a gente entendeu agora que era o momento de ir, né? Deus abriu portas lá, preparou tudo, e a gente foi agora, 5 anos depois. Então, assim, é estar disposto e buscar realmente entender a vontade de Deus e o tempo de Deus para cada coisa, né? Muito bom. E aí bom. A gente vai bem direcionado e é mais fácil, né? Exatamente. A gente tem a direção dele, olha só me movo se a nuvem se mover, né? É mais ou menos assim. E Lari, e o teu desafio pessoal, assim, mulher empreendedora, né? Tem muitas meninas que nos assistem também, claro que você e o Zê que trabalham juntos, né? Se dedicam juntos, mas em muitos momentos a gente acompanha você nas redes sociais, tal, você tá, que nem agora você esteve em Lima, né? Você estava lá, fala um pouquinho desse prêmio também que você recebeu, e essa questão de ser uma mulher empreendedora, né? Uma jovem mulher empreendedora. Legal. Bom, além da PIP, né, eu tenho outro negócio também. Eu trabalho hoje com uma empresa chamada YouPay, sou sócia da YouPay, né, sou CEO da YouPay. A YouPay, ela é uma solução, se chama Fintech, né? Fintech é uma startup que trabalha com o mercado financeiro. Então, a YouPay é uma Fintech que tem uma solução que trabalha com a parte de pagamento de contas, com a parte de boletos, e a gente tem hoje um sistema, um software, que a gente vende esse software para ser implementado dentro de bancos digitais, por exemplo. Então, quando vocês abrem ali o aplicativo para pagar uma conta, né, o por trás ali, por exemplo, né, é a infraestrutura que a gente tem, que a gente oferece na YouPay. Que legal. E eu comecei, né, nesse mercado também, mercado financeiro, foi em 2016, justamente por isso, assim, vendo a oportunidade de negócio. A gente, na época, viu mais uma oportunidade, fomos eu e Ezequiel juntos, tivemos essa ideia, né? E em 2016, eu montei a minha primeira fintech, que foi um aplicativo que chamava Boletão, uma solução que a ideia era ajudar na gestão financeira, mensal, também ter uma opção ali de crédito para pagamento de contas. Então, comecei a desenvolver essa solução, né? E aí eu percebi
quando eu comecei a me inserir no mercado financeiro, né, porque pela minha formação e pela minha experiência anterior não tinha essa experiência, quando eu comecei a me inserir, eu percebi que era um mercado predominantemente masculino, né, porque o mercado financeiro é predominantemente masculino. E eu pensei, vou me diferenciar nisso também. Que legal. E na época eu chamei 2 sócias mulheres para montar o boletão comigo, né? Show. E aí, na época, a gente recebeu, em 2017, a gente recebeu um investimento de um banco lá de Belo Horizonte, investiu na gente para a gente conseguir desenvolver o produto. Recebemos vários prêmios também por ser só mulheres, né, fundadoras, era um diferencial bem legal. E aí, quando veio a pandemia, a gente acabou enfrentando algumas dificuldades, porque a gente estava fechando uma parceria com uma empresa de crédito, e aí veio a pandemia, eles seguraram, né? E acabou que o negócio não evoluiu a partir dali. E nesse meio tempo eu recebi o convite do meu sócio para vir para a UPay e montar a solução da UPay junto com ele, né? O meu sócio que fica em São Paulo. E aí, para mim fazia sentido na época também, e aí eu topei o desafio, né? E aí em 2020 foi quando a gente começou a desenvolver a solução da UPay. No ano passado a gente levantou R$1 milhão de investimento da Harvard Angels, que também é uma das principais universidades, né? Conseguimos levantar esse capital também para desenvolver. E aí, assim, eu compartilhei isso, né? Para contar um pouquinho aqui também além da PIP, os outros negócios que eu tive. Mas sempre foram muitos desafios, assim, por ser mulher, né? Seja na PIP com o Ezequiel, além de ser mulher, nós somos um casal, né? Então, é um desafio fazer, às vezes, as pessoas te verem como uma participante ali do negócio, né? Não só como a esposa do Ezequiel, por exemplo, né? Mas de igual para igual ali que trabalha, que também, né, tá ali todo dia. Porque no final das contas, assim, é a gente, né? É a família, né? Que segura as pontas, né? Então, quando eu tô preocupada, quando eu tô mal, é Ezequiel que me segura. Quando ele tá, né, preocupado com alguma coisa, sou eu que dou ali o suporte, né? A gente que tá ali o dia a dia, né? A Bíblia já diz que ambos serão uma só carne, né? Exato. Então, são os dois, né? Sim, sim. E aí, e depois ali com minhas outras sócias no negócio que eu tô, o desafio de ser mulher, né, no mercado ali financeiro, tem mais homens ali negociando, trabalhando. Então tem um desafio ali de mostrar também, eles te darem o crédito que você tem, né, te darem ali a relevância. Então já tivemos reuniões, por exemplo, que a fala foi direcionada para o meu sócio, né, por mais que era eu que estava ali apresentando, por exemplo. A gente vê ali um certo preconceito, né? E fora, assim, os desafios também que a própria mulher tem, né? Porque a gente é responsável ali pelas coisas da casa, pelas coisas do dia a dia, né? A gente ainda tem essas tarefas ali sobre o nosso comando, né? Então, precisamos nos virar ali em várias, né? Para conseguir dar conta de tudo. Mas para mim eu sempre gostei muito e prêmios como esse que eu recebi, eles dão um incentivo pra gente, sabe? Ah, legal. Então até vou compartilhar aqui já um pouquinho do prêmio. Sim. Esse prêmio, ele se chama MIT Innovators Under 35 e é um prêmio que todo ano o MIT, né, que é uma das principais universidades do mundo, eles elencam principais jovens no mundo, né? Eles selecionam 35 jovens, na verdade, de cada continente, que trabalham com a parte de tecnologia, inovação, empreendedorismo, com a parte social também, e dão esse reconhecimento, né? E é um prêmio, para vocês terem ideia assim, da grandiosidade do prêmio, eles já nomearam o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook. Que show, tia. O Elon Musk da Tesla. Até o louco do Elon Musk. O Elon Musk recebeu esse prêmio, na lista. Que legal, os fundadores do Google. Poxa. Né? E aí agora eu tô lá na lista também. Que legal, parabéns. Né? Salve de palmas pra ti. Muito bom. Mas assim, né, por mim, né, assim, né, com certeza, mais uma porta que Deus abriu, né? Porque. Mas você merece, cara. Né? Você merece. Vocês, né? E você merece, sim, claro. Que legal, porque, olha, é muito trabalho, né, Lali? É muito trabalho, muita dedicação. E, por favor, pode continuar falando sobre o prêmio. Você merece mesmo. Obrigada. Mas, assim, foi
foi uma porta que Deus abriu ali, né? Mais uma porta, né? A PIP já recebeu hoje mais de 35 prêmios e reconhecimentos, né? Os meus outros negócios também já receberam vários reconhecimentos, mas assim, tudo por Deus, e isso só nos impulsiona, nos incentiva, né? A continuar, e a mensagem também, ela vai adiante, né? Exato. E a gente sempre, uma visão, assim, um propósito que a gente tem como cristãos, é toda a oportunidade que a gente tem de falar, de como surgiu a ideia, daquilo que Deus tem feito, a gente fala, sabe? Porque a gente entende que, assim, Deus deu a ideia, Deus deu a empresa, Deus deu o projeto que a gente está hoje, nos colocou onde a gente está hoje, é para falar do que ele tem feito, né? Então, a gente sempre aproveita. Então, esse prêmio, ele seleciona, né, esses 35 jovens do mundo, né, cada os seus continentes ali, e aí eu fui uma das 35 selecionadas da América Latina. Fui para Lima, no Peru, no dia 25 e 26 de outubro, para fazer a apresentação do projeto lá. Fui a primeira a apresentar dos 35. Olha só que legal. A cerimônia de premiação, eu fui a primeira a subir no palco para apresentar. E fiz a apresentação, né? Depois eles chamaram todos para receber o certificado. E eles anunciaram também uma surpresa que eles tinham preparado lá no dia, de selecionar, eles tinham selecionado o melhor de cada categoria. E eu estava na categoria, eles tinham me colocado na categoria Visionários. Tem a categoria Empreendedor, Inventor, né? Empreendedor. E eu estava na categoria Visionários. E quando eles foram anunciar o melhor da categoria Visionários, eles me chamaram. Que Então, legal, além do reconhecimento, né, como jovem ali inovadora, eu recebi também o prêmio de Visionária do Ano. Que legal, tia. Foi assim, para mim foi um dos principais reconhecimentos da minha carreira. Imagina. Foi algo surreal, assim, porque não dá nem para explicar, né, o quanto isso tem trazido de benefício, de impacto, né, naquilo que a gente tem feito. Assim. Fiquei muito feliz. Que lindo, cara. Mais uma vez, parabéns. Eu acho que isso, né, uma jovem gaúcha, nascida em Bento Gonçalves, de uma família simples, né? A gente conhece a sua família, né? Tipo, uma família simples, não é mega milionários que, teve... Não, cara, que ralou, cristã, porque hoje em dia, eu imagino, né, tem uma ideia, isso não pode ser confirmado, mas não é um ambiente, né? O ambiente do empreendedorismo é um ambiente muito assim, materialista, né? E aí você ter um conceito cristão, alguém... Hoje o pessoal, claro, usa a questão propósito, essas palavras que usávamos só no meio cristão, né? Mas aí, tipo, você ser cristã, ser mulher, hétero, casada, poxa, velho, e ganhar, assim, um prêmio de jovem mais visionária do ano, meu, que nem dizia o apóstolo lá, é pra aplaudir de pé, igreja. Não é uma louca aí que fica protestando contra o incêndio, não sei o que e tal, né? Não é umas ideias mirabolantes, é um negócio assim, é prático, é verdadeiro, é o que você acredita de uma ideia dada por Deus. Sim. Então, isso aí é muito show. É muito show. E Lali, o que você aconselharia, assim, hoje, uma jovem que tá pensando que vai fazer, que talvez pensa que, tipo, eu nasci aqui, o Gabriela, né? Assim, Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, nada vai mudar. Qual é o conselho que você daria para Lali de 21 anos, né? Que pode ser muitas que estão nos assistindo agora, muitas Lali, muitos Arianes aqui, né? Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Olha, eu sempre falo que empreender mudou a nossa vida, né? Empreender foi o que mudou, assim, né? Depois, claro, de aceitar Jesus. Mas empreender, assim, foi o meio que Deus nos deu para, de fato, mudar a nossa realidade, né? E a gente tem conseguido mudar a realidade seja de uma empresa que economiza água, de uma pessoa que economiza água, mas também da nossa família, né? Daqueles que estão trabalhando com a gente, que nos cercam. Então, eu sou suspeita em falar, em incentivar as pessoas a empreenderem, porque para nós foi aquilo que deu, né, a virada, assim, de chave, né? E eu acho que hoje também, assim, as pessoas, elas são muito carentes ainda de entender qual que é o propósito, né? Sei que é meio clichê falar isso, mas tem essa carência, né? De saber, assim, o que eu tenho que fazer da minha vida? E a gente vê jovens com tanto potencial,
com tanta inteligência, né? Vivendo ali no básico, sabe? Que poderiam explorar mais, poderiam ir além, se dispor a ir além, né? E muito é de realmente buscar, né? Primeiro buscar em Deus, assim, qual que é o projeto, qual que é a direção, e se dispor a fazer aquilo. Às vezes Deus dá a direção e a gente não vai, né? A gente não faz. Eu lembro de uma vez vou contar aqui um testemunho bem rapidinho, mas eu lembro de uma vez que, antes de nós começar a viajar ainda, né? Nós não tínhamos nem passaporte. A gente foi, na época, num congresso, e numa igreja, e na igreja do meu sogro, né? Que é pastor. E tinha um pastor de São Paulo lá pregando naquele dia. A gente chegou, já estava no início ali da palavra, e nós sentamos bem no fundo, eu e Ezequiel. E ele olhou assim pro Ezequiel, parou assim de pregar no meio da palavra, olhou pro Ezequiel e falou assim: "Você, moço, você tem passaporte?" Aí o Ezequiel falou: "Não tem." E nós estávamos bem naquele período lá da falência da loja, né? Bem no pior momento financeiro a gente estava. E aí o Ezequiel falou assim: não tenho passaporte, não tinha nem previsão de viajar, né? Não tinha dinheiro nem para ir a Garibaldi. Imagina passaporte, né? Imagino. E aí ele falou assim: Deus está mandando você fazer seu passaporte. E aí tá, amém, né? O Ezequiel falou amém. Beleza. Passou uns meses, nós estávamos em casa, e eu falei assim: Ezequiel, e o passaporte? Aí o Ezequiel falou: amor, a gente não tem dinheiro nem para ir a Garibaldi. Vamos fazer o passaporte para quê agora, né? E aí eu lembro que eu falei assim pra ele: Ezequiel, e a fé? A gente tem que... Se Deus falou, a gente tem que fazer a nossa parte, exercer a fé, que alguma coisa ali Deus tá preparando, né? E aí o Ezequiel falou: é verdade, né? Temos que fazer, né? A fé também é ir lá e executar, quando a gente tem uma direção. E aí a gente juntou lá na época, acho que era 200 e poucos reais. O Ezequiel fez o passaporte dele. E não deu uma semana que ele tava com o passaporte em mãos, ele recebeu uma ligação. Isso e foi mais ou menos em maio, junho de 2015. Recebeu uma ligação de um produtor de cinema do Rio de Janeiro, chamado Marcos Gidonet. Ele que produziu os filmes Assalto ao Banco Central, Se Eu Fosse Você. Uau! E ele falou assim: Ezequiel, que é o Marcos Gidonet, eu te conheço, né? Conheço o teu projeto. Você não me conhece ainda, mas eu sou isso, eu trabalho com isso. Aí ele falou: além de produtor de cinema, eu tenho uma associação que trabalha junto com a ONU, com alguns projetos sociais. E a ONU me pediu indicação de uma empresa para representar o Brasil na COP21. A COP21 é um dos principais encontros que vai todos os presidentes dos países, né? E eles trabalham falam sobre temas de sustentabilidade, né? Mudança do clima, questão de aquecimento global, né? Eles tratam essas pautas. E ele falou assim: a ONU me pediu a indicação de uma empresa para poder participar no COP21. E vai acontecer em dezembro, em Paris. Dezembro de 2015 em Paris. E aí tudo pago, né? Eles vão pagar tudo. E aí eu queria ver, assim, se você tem interesse em participar. Uau! Mas assim, ele falou, eu tô meio atrasado com o prazo. E eu preciso de uma cópia da patente do seu produto, na época a gente já tinha, e uma cópia do seu passaporte. Uau! Você tem passaporte? Que show! Ele falou isso até hoje, ó. Né? Aí o Ezequiel falou assim: eu tenho passaporte. Uau! E aí ele falou: então tá, então envia ali, né? E aí o Ezequiel foi pra Paris, foi a primeira viagem, né? Foi pra Paris com tudo pago. E depois ali as viagens só né, aumentaram, né? E aí, assim, Deus em todo o tempo, ele sempre se preocupou em falar, né? Seja por um cliente lá, primeiro cliente que falou ali de um problema com o produto, seja fazer o passaporte pra estar pronto pra ir pra uma viagem, né? Tudo, assim, tudo Deus direcionando, tudo Deus falando, tudo, em tudo. E eu vejo, assim, não é por nós, sabe? Porque a gente, não precisa nem falar, né? Que o quanto pequenos nós somos, né? Mas é a disposição e a fé. Eu vejo muito, assim, a fé, sabe? A gente tem aprendido muito nos últimos anos sobre a fé, sobre a visão da fé, de você realmente estar disposto, estar preparado, acreditar, né, no potencial que Deus nos deu. Muita gente fala assim: eu sou tão pequeno, né? Acabei de falar aqui, somos pequenos. Mas eu sou tão pequeno, não sei fazer, não vou conseguir ir lá e apresentar, né? Eu ir lá falar em público, ir lá no palco de Lima e apresentar em inglês. Em inglês!
Eu não vou conseguir, não vai, imagina, uma ideia, não vou abrir mão disso. A gente coloca muito empecilho. E Deus não coloca empecilho em nada. Ele vai lá e tira os empecilhos. Que show. Entendeu? Ele vai lá e tira e a gente vê Deus indo lá no Mar Vermelho e colocando empecilho? Não, ele vai lá, a gente vê ele indo lá e abrindo o caminho. Então é essa visão que a gente tem que ter, que é isso que Deus quer pra gente. E muitas vezes é a nossa mentalidade de entender essa visão, sabe? Quem nós somos em Deus, qual o potencial que nós temos em Deus, qual é a capacidade que nós temos em Deus, para que a gente dê aquela estufada de peito e fale assim, ó, eu consigo em Deus, sabe? É isso, assim, a dica que eu tenho, assim, que eu falaria pra Ariane de 21 anos é isso, assim, sempre olhar pra Deus e entender que no começo eu era, né, mais acanhadinha, né, achava que não ainda, às vezes a gente ainda passa por isso, né, desconfia ali do potencial que a gente tem, né, dá aquela insegurança, mas a gente precisa entender que em Deus a gente pode todas as coisas, sabe, a palavra fala isso, a Bíblia fala isso, que em Deus a gente pode todas as coisas. Então, se Deus está falando isso, se Deus quer nos impulsionar, a gente vai dizer que não? A gente vai dizer, não, né? Porque lá no momento, Deus vai dar a condição, Deus vai dar a capacidade que a gente precisa, né? E aí é isso, assim, ó, é entender que hoje, no meu ponto de vista, empreender é uma das chaves que pode mudar a realidade, que pode, de fato, dar aquela virada de vida que muitas pessoas precisam, mas a gente tem que ter fé, tem que se dispor, tem que buscar em Deus a direção e tem que entender que Deus colocou na gente esse potencial nele, né? Estando junto, alinhados com ele, mas que nós temos essa capacidade de executar. Muito bom, e aí você pode chegar à condição de ser a jovem mais visionária da América Latina no ano de 2023. Nossa, que demais, não é? Deus te levando até lá. Pô, legal, cara. Eu acho que isso é uma boa dica, viu, galera? Você, que nem diz o cara por aí, pega a visão, né? Pega a visão. Lali, nós estamos indo para o final do nosso podcast, e muito bom te receber aqui. E antes eu quero falar desses caras aqui que têm empreendido, né, há alguns anos aqui em Bento Gonçalves, Lazaroto Telas, que é o nosso parceiro aqui no podcast do Pro Alto, né, você pode falar lá diretamente com o Fábio, com o Vinícius, eles têm loja aqui em Bento Gonçalves e também tem lá em Garibaldi, né, então quando você falou ali, né, de Garibaldi eu lembrei, né, que a Lazaroto também tem loja de Garibaldi. Também estamos aqui com a Gráfica Lupo, né, você sonha e a Gráfica Lupo imprime seus sonhos. Vamos criar um novo slogan para eles aqui. Né, então a Gráfica Lupo também é um parceiraço aqui do podcast. A Severgnini também é uma empresa, são muito visionários também, têm empreendido, né? O Rogério e a Gi são patrocinadores aqui do nosso podcast. Bom, muito obrigado, Lalo, por esse tempo, né? Mande um abraço para o Ezequiel, né? Ele vai estar assistindo aí também. Um abração, Zeke, né? Somos muito gratos pela amizade de vocês, têm sido parceiros nossos também, sempre ajudando o ministério, sempre ajudando os projetos, né? Até vou falar no ar aqui, o Ezequiel e a Lalo foram os doadores de uma câmera, né? Para o projeto Escola da Vida. Então, muito obrigado mesmo, sempre nos abençoando e tenho certeza que esse coração de vocês, né, em abençoar também tem sido visto por Deus, né, que se a gente conhece o Ezequiel, quem conhece o Ezequiel, né, e quem conhece a Ariane, vão ver que vocês são pessoas muito acessíveis, muito simples, né? Às vezes a galera vê o Instagram, estão muito distante. Não, é o cara que senta, conversa, né? Dialoga, tem ideias, né? Então isso é muito bom. São gente, né, Lali? São gente, filhos de Deus e que trabalham, né, que está aqui, daqui a pouco tem uma série de reuniões, tem uma série de viagens, trabalhando para que aquilo que Deus quer que a gente faça, né? A galera se pergunta assim, qual que é o propósito da minha vida? Tem propósitos específicos, mas tem um propósito principal que é viver para a glória de Deus. E hoje empreendendo, e hoje trabalhando, e hoje naquilo que vocês estão fazendo, ganhando prêmios, estão vivendo para a glória de Deus. Né? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Mande um abraço, né, pessoalmente para o meu amigo Ezequiel, para os cachorrinhos, né, também. Você é uma amante de pets também, junto com eles.
Então, aqui no canal, aqui no podcast, a gente sempre termina com um pensamento, assim, com a ação que é dizendo assim, ó, pense pro alto e haja pro alto. Né? Então, vamos treinar assim, ó, pense pro alto e haja pro alto. Vamos lá, olhando naquela câmera principal, vamos lá. Pense pro alto e haja pro alto. Valeu. Se você não... Que é isso. Prazer, tá? Prazer foi meu. Muito obrigado. Parabéns por tudo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se gostou desse podcast, compartilhe, curta, comente, para que cada vez mais esse conteúdo chegue para mais pessoas. Ariane Pelliccioli, a jovem mais visionária da América Latina. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, Will. Obrigada, pessoal.